Olá, a gente está aqui em mais um Globalcast. Eu, Rita Lengruber e Arthur Rodrigues. Vamos entrevistar hoje Márcio Lengruber, meu pai, que é formado em Direito, mas depois foi fazer História. Foi presidente do DCE da UF durante a ditadura. Tem muita história aqui para contar, né? Tem os estudos dele hoje sobre o Frankenstein, da Mary Shelley. Tem os estudos dele hoje sobre mitos e metáforas. E muitas histórias que sempre aparecem no decorrer das nossas entrevistas aqui, né? Pois é. E aí, Márcio? Quem é o Márcio? Quem é o Márcio? Numa palavra, eu diria, eu sou um professor. Foi o que eu construí na vida, assim como minha identidade, eu acho que é dizer, sou um professor. Esse professor, ele é realizado como professor? Você, num país que nem o Brasil, com tantas diferenças, com tanta briga pela educação, um professor consegue se dizer, eu sou um profissional realizado? Talvez a gente conversar o que seria realizado, né? Realizado num sentido mais idealizado, dizendo eu consegui fazer o que eu queria, né? Não, eu acho que, como você coloca bem, né? A gente tem muitas deficiências assim, em relação à educação, mas eu vou dizer que eu acho que, na minha trajetória, eu consegui fazer boas alianças, boas construções coletivas, né? Quando eu falo que eu sou um professor, eu acho que isso dá o meu nível assim, individual, né? Mas sempre a minha pegada em educação sempre foi valorizando, realizando algum projeto coletivo, né, compartilhado. Eu acho que essa é minha identidade dentro da educação. E que tipo o quê? Quais projetos que você considera que foram? Tipo o quê? Começando onde eu comecei sendo professor, e por isso até eu fui saindo do direito e fui mergulhando mesmo na educação, que foi o senador Correia, do final dos anos 70, dos anos 80, né? Que foi uma escola muito marcante, né? Como um projeto absolutamente coletivo, né? A gente tinha reunião, né? Eu acho que o segredo da escola era uma construção coletiva de todas as áreas, das matérias, né? Recessos mensais que a equipe toda estava discutindo, sempre debatendo, né? Em que ano, a escola do senador Correia, mas em que ano que isso aí estava? Isso foi no final dos anos 70, né? Mas sobretudo nos anos 80. Né? Momento de abertura no país. Momento de indo para ainda fechado, mas indo para abertura, né? 1985 é um marco, que é o 40 anos de Hiroshima, foi quando a gente fez a primeira passeata da paz, né? A senador Correia, até junto com a Eden, com o SEAT, com Olga Mittar, com São Vicente, né? Essas escolas progressistas, né? Tinha um rótulo que eu não gostava, que era escola experimental, né? Eu não gostava desse rótulo, né? Às vezes pais perguntavam, mas aqui é uma escola experimental? Ou toda escola é experimental, né? Ou deveria, em alguma maneira, ser, mas esse rótulo era meio incômodo, né? Como assim, alguma coisa, vocês não sabem bem meio para onde estão indo, né? E eu acho que essa pegada foi muito forte da gente nos anos 80, fazendo a passeata da paz, né? Muito engajado nas lutas sindicais, né? Eu acho que a senador Correia, junto com essas outras escolas, né? Eu acho que naquele período marcaram alguma coisa na educação do Rio de Janeiro. Eu lembro muito do meu pai ter ido quando eu era da 5ª série, no senador Correia. Eu lembro que alguns pais foram falar dos seus ofícios e de si mesmo, não lembro exatamente o que era,
Mas eu lembro que eu era aluna no Senador Correia na 5ª série, e eu lembro que teve uma frase do meu pai que, logo que a gente pensou em chamar ele para entrevistar aqui no podcast, essa frase foi uma frase que me marcou muito pro resto da vida, né? Que meu pai falou ali naquele recorte, que alguém falou, mas você acha da política? A política é chato, aquela coisa, né? 5ª série. E eu lembro muito de uma fala do meu pai que tudo é política. E eu lembro que aquilo foi uma coisa que eu levei muito para a vida, né? Se é que eu consegui levar. Mas é isso, foi uma coisa de passar a ver a política fora da caixinha de um jornal na seção política. Não, o amor é política, a arte é política, né? Uhum. Então eu acho que essa visão dessa coletividade que você fala do tudo é política, eu acho que é uma marca muito sua, assim, né? E muito Paulo Freire também, né, com essa ideia que todo pedagógico é político e todo político é pedagógico, né? Agora, você pode discutir isso, né? Que pedagogia você faz? Uma coisa centralizada, né, que o professor aplica. Eu acho que o grande traço assim, que eu acho que eu fui construindo na educação talvez seja a palavra autoria, né? O professor, no lugar da mediação docente, ele tem uma autoria sobre o seu trabalho. Ele não ser só um executor. Hoje em dia tem uma metáfora que me incomoda muito, que é a metáfora da entrega, que eu acho que vem do inglês, do delivery, né? Alguém fala até assim, né? A Orquestra Sinfônica ontem entregou uma boa 5ª Sinfonia. Quando eu escuto isso, né? Me incomoda um pouco também. Me incomoda muito, né? Engraçado porque me incomoda também. É bem capitalista, né? Um produto, tudo é um produto. Entregou, coisifica, né? Uma coisa que é um evento, é uma execução, é única, é singular, né? Então, o professor, quando entrega uma aula, né, eu acho que tira muito essa ideia de uma mediação docente, que é uma autoria e é singular, né? Cada encontro pedagógico ele tem a sua singularidade, né? E essa ideia é muito hegemônica até hoje, né? Do professor, digamos assim, executando um pacote educacional. Essas grandes faculdades, empresas, universidades, empresas, né? Elas têm cada vez mais isso, uma coisa padronizada, que a gente poderia dizer que vai tendo uma uberização da mediação docente. A mediação docente deixa de ter, mas muitas vezes não teve, né? Autonomia essa de autoria, construção. essa autonomia, essa construção coletiva, e passa a ser uma coisa que você aplica, né? E aí você desvaloriza essa mediação docente, você desvaloriza esse professor, ele se torna uma peça, né, que você demite, bota outro no lugar, né? Eu acho isso que está tendo uma uberização da vida, e muito forte essa uberização da mediação docente, né? Me incomoda Mas você muito. participou de alguns projetos, principalmente no começo do EAD e tudo, que você... Não sei como é que você vê isso hoje em dia, qual é a avaliação que você faz desses projetos que você participou. Eu acho exatamente isso, não ter uma visão, digamos assim, preconceituosa, generalizando, né, a educação à distância, né, a educação virtual, como se a educação presencial tivesse uma qualidade da mediação docente e, sendo a distância virtual, não tenha, como se o meio determinasse o tipo de mediação docente que você executa. E, para mim, não é o meio. É, digamos assim, a escala, a padronização, a automatização, né? Você pode, recorrendo a uma terminologia do Paulo Freire, você pode ser bancário ou dialógico no presencial, como você pode ser bancário ou dialógico no virtual. Depende de quantos alunos você tem, do grau de autonomia que você tem, da construção coletiva que você tenha.
Se você tem centenas de alunos, como é na EAD massiva, que prevalece por uma escala de lucro, né, de educação como mercadoria, você tem uma educação absolutamente bancária, né, que o professor entrega a aula, passa o pacote, né? Mas se você tiver no virtual poucos alunos, você pode estabelecer um debate sobre um texto, né, que cada aluno fala, ele pode estar ali na telinha, mas o problema não é se ele está na telinha ou ele está em carne e osso, é se ele tem o espaço para a palavra dele, né, para discutir aquele texto. Agora, se você tem 120, você nem no presencial, nem no virtual, você vai conseguir fazer esse diálogo, né? É verdade. E eu tive o privilégio de trabalhar ainda na Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto em projetos no interior de Minas, que era o projeto Veredas, no começo dos anos 2000, que era ainda uma transição, era mais assim um projeto semipresencial. Mas era com Aécio? Não. O grupo da Aécio, não? Não, era o governador Itamar, com o Murilo Ringel, que foi até ministro da Educação quando o Itamar foi presidente. O Murilo Ringel, que era grande amigo do Itamar Franco, lá de Juiz de Fora, ele era o secretário de Educação e fez um projeto brilhante, que eu me orgulho de ter trabalhado, que era esse projeto Veredas, né? Quando professoras primárias de todo o interior de Minas, né, tiveram uma qualidade de um trabalho acompanhado, mas daí isso, né? Um tutor com 30 alunos, claro, e não com 1.600. Aí é que está a diferença, né? Claro. Um país... Um país assim, que nem o Brasil. Mas o Brasil é muito grande, tem realidades muito distintas. A gente pode ter um programa de EAD nacional? Isso é viável? É uma coisa... Eu acho que né? E até o poder público, por exemplo, em 2005, é um marco assim, na história da EAD do Brasil, quando o governo federal fez a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, né? E isso, uma EAD honesta, né? Não essa EAD massiva dessas empresas simplesmente, né, buscando lucro, né? O Estado do Rio fazia o CEDERJ, né, ligado ao UERJ, também com a qualidade, né? Para mim, assim, a grande questão é essa questão de escala, né? Quando você bota essa coisa de centenas, de milhares, seja presencialmente, seja na telinha, né, você não consegue fazer uma coisa que eu acho que é o mais importante na educação. Isso também é um balanço de vida meu como educador, achar que a coisa mais importante não é o que você deposita no aluno, o conhecimento, a informação que você deposita nele, mas a contrapalavra que você extrai dele, né? Ou seja, o conteúdo tem um sentido, né? Mas o que o aluno diz, seja numa pós-graduação, seja um aluno criança, né? O que ele é desafiado a dizer, não a repetir, né? Tipo aquela frase, eu acho que é do Beto Guedes, que eu acho genial, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Mas é isso, né? O que você desafia o aluno a produzir, a ser autor? Ou seja, a autoria, eu acho que deve estar tanto no polo do professor quanto no polo do aluno, né? Eu acho que o encontro pedagógico, sobretudo, ele deve ser um encontro de autoria de um conhecimento, né? Outra frase sua que eu lembro muito também que você disse na minha adolescência, que a vida é muito curta para a gente brigar, né? E não que eu tenha conseguido aprender, mas eu guardei, eu anotei.
Mas, assim, aí eu fico pensando muito na sua história. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa que compra muitas brigas, porém, de forma muito diplomática, né? Parece até que essa coisa que você fala, que uma palavra que te resume é ser professor, não no sentido só de ensinar, mas dessa troca que você está falando. Você tem isso no prédio onde você mora, né? Parece que você acredita muito nisso na vida e parece ter uma paixão por isso, né? Por essa dialética, por essa diplomacia, que não é briga bélica, mas é essa troca. E aí queria só voltar um pouquinho no tempo, ou bastante, mas de falar do seu passado, que você vem de uma família de militares, fazia direito na UERJ, e aí você se forma em direito, né? E aí você vira presidente do DCE, da UF, durante a ditadura, um líder do movimento estudantil na ditadura do Brasil, né? Então, eu queria que você contasse desse lado de uma pessoa que compra tantas brigas, mas de uma forma tão diplomática. Não sei se estou errada de falar comprar briga, aí, enfim, é isso. Eu acho que eu sou um radical conciliador. Radical conciliador. É um bom partido a ser fundado, né? Um extremista da conciliação. Eu acho que é um traço meu, né? Entrar em confrontos e tomar partido, né? Mas um cuidado sempre muito grande com a conciliação. Uma pessoa que eu vou lembrar aqui, que é do direito, não sei se Arthur teve com ele na faculdade ou ele já era aposentado, o professor Roberto Lira, que era do direito penal. O professor Roberto Lira era amigo do meu avô muito reacionário de direita, e o Roberto Lira um socialista com um pensamento muito avançado, né? O Roberto Lira foi meio que um responsável por me apresentar um pensamento sociológico, um pensamento político, histórico. Ele era muito fã de Euclides da Cunha, Manuel Bonfim, Vicente Licínio Cardoso, pensadores, né, do Brasil com uma visão mais ampla, né? E eu, estudando com ele, eu fui vendo isso, né, que eu cada vez me afastava mais do direito e me aproximava da história. E eu acho que uma coisa interessante, talvez por essa característica, né, era de estar numa luta, num momento muito polarizado, né, de um Brasil que não tinha meio termo, né, quase isso, um centro acadêmico era clandestino, era fechado, você não tinha o centro acadêmico, meu Deus, né? Então, tentar fazer um centro acadêmico, um DCE, né, era quase ter endereço clandestino, se esconder. Mas a gente tinha, ao mesmo tempo, uma interlocução com os chamados liberais, aquilo que a esquerda chamava assim, os liberais, pessoas como Sobral Pinto, como Alceu de Amoroso Lima, pensadores católicos, pensadores que não eram nada de esquerda, né? Alguns até com um passado integralista, né? Como foi o doutor Alceu, né? Mas que depois muito progressista, muito antiditadura, né? E eu tinha uma coisa, porque eu quero contar uma história aqui que eu vivi com o doutor Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, né? O pseudônimo dele, né? Morava na rua Paissandu 200. Eu não me conformo daquele edifício não ter uma plaquinha que ali morou. Eu vou pegar essa causa, lutar por isso, eu quero ver isso. Porque eu, como presidente do DCE, volta e meia tinha prisões até de pessoas de outras tendências, né? Aí era engraçado que às vezes tinham grupos assim, extrema esquerda, bem trotskista, que detestavam os liberais, mas que na hora que tinha uma prisão, falavam assim, Márcio, pede para os liberais, né? Para o Sobral Pinto, para o Alceu, né? E uma vez o doutor Alceu, o Tristão de Ataíde, né? Ele tinha uma coluna no Estadão e no Jornal do Brasil.
Então, ele às vezes anunciar que fulano de tal foi preso ou estava desaparecido, aquilo poderia salvar a vida dessa pessoa, porque aquilo se tornava público. Pública. Então, a gente tinha muito assim essa demanda, né, de ver se ele botava o nome de uma pessoa no meio da crônica dele, da coluna dele, né? E uma vez eu chego lá, está no hall as malas, né? A esposa dele assim já nervosa, né? Alceu, vamos para Petrópolis. E eu lá pedindo, anunciando que uma pessoa tinha sido presa. Eu vi que ele ficou numa situação muito desconfortável, né? Querendo escutar a minha história, redigir uma denúncia, né, que eu pudesse levar aos jornais, mas, ao mesmo tempo, o carro já estava lá embaixo, a esposa ele já devia estar atrasado, né? E aí, Alceu de Amoroso Lima pega uma folha de papel, assina em branco, botou o nome dele, me entregou aquela folha em branco e falou assim: Márcio, redija aí a sua denúncia. E me deu em total confiança. Total confiança, né? Ou seja, hoje eu me orgulho muito, né, de ter participado bastante da luta contra a ditadura, mas com uma pegada diplomática. Dessa amplitude, dessa interlocução com setores que muitas vezes eram menosprezados como liberais, né? E bancar isso com a sua família, essa opção de eu vou para o outro lado eu acho que foi uma coisa muito... Hoje, né? Na época eu não me dava conta, mas eu fico pensando, né? Se fosse o oposto, eu hoje ter um filho neonazista, bolsonarista, né? Como uma família tão udenista, lacerdista, né, do golpe de 64, suportou, né, um filho comunista. Gerou a ovelha negra da família. Negra, né? Enfim. Você era a Rita ali da sua família. Da família, de uma família totalmente de militares, né? Isso foi bacana, né? Tanto da minha mãe, do meu padrinho, sim, que era um general da ativa, né? Legal. Você conservou muitas amizades dessa época? Isso é uma questão interessante, sabia? Porque eu, assim, meus contatos, assim, né? Gente tá um pouco mais velha que eu e tudo. Tem gente que fala assim, eu não consegui. Nós tínhamos um elo comum, né? A luta política, seja ela de diversas formas que era possível, mas tem muita gente que diz, eu não consegui manter relações com essas pessoas, porque as relações não se davam necessariamente no lado pessoal. Eram relações pela democracia, por uma sociedade mais justa, por não sei o quê, e às vezes, poucas vezes, a gente aprofundava as relações. Você sentiu isso também? Também, né? Eu acho que a vida... Eu estava pensando, você fazendo a pergunta, pensando nisso, né? Talvez eu mantive muito mais, por exemplo, as amizades já da educação, a partir do senador Correia, né? Mas também... Mas a minha madrinha era do movimento da Leia Tiriba, educadora. Já eram amigos, Regina, né, Luiz que a Antônio, gente foi junto. Tem uma galera que também, até hoje... Não. Porque eu cresci Sim. muito com... Eu lembro muito eu, assim, criança, indo dormir e eles tendo ataques de riso, recordando, né, de histórias do movimento estudantil. Algumas eu ficava meio ouvindo do quarto, que era tinham coisas muito engraçadas. E é isso, eu não sei, eu tenho essa eu acho que mais ou menos, né? É claro, a gente perde muito, né? Muito contato, que era muito em função mesmo do diretório acadêmico, do DCE, da outra posição, fulano, né? Tinha muito, né? De que posição o fulano qual corrente, qual organização, corrente, né? Mas eu acho que a gente conseguiu também manter, né, umas pessoas até hoje, né? E aí são amizades, são identidades muito fortes, né? Aquilo que a gente viveu ali nos anos 70, começo dos 80,
né? Foi muito intenso, né? E hoje, saindo do passado, né, mas falando de hoje, assim, o que tem o seu estudo sobre o Frankenstein, da Mary Shelley, né? Se você puder contar um pouco, assim, sobre esse estudo, sobre o lançamento do livro, né? Tá. Mais rapidinho, desculpa interromper, mas como é que você chegou, o que te despertou para esse... Hoje a gente tem acompanhado seus artigos sobre o Frankenstein, mas o que te despertou ali para falar, eu quero entrar fundo nessa história? Eu acho que uma coisa que vem, né, dessa minha origem como educador e essa educação coletiva, eu acho que um traço também, e que era muito forte, né, tanto no Senador Correia, na Éden, no SEAT, né, que era como nossa prática pedagógica era muito atravessada pela arte, né? Isso eu vejo muito em quantos alunos, né, foram para uma carreira artística, né? Quantos músicos, como os saraus dessa escola, né, tem uma tradição. E acho que uma coisa na nossa docência, usar muito cinema, passar filmes. A gente, como professor de história, né, quantas vezes eu já passei o nome da Rosa quando falava em feudalismo, né, quando falava da igreja na Idade Média, ou a gente passava o Gaijin quando falava em imigração, né? Então, eu acho que uma característica que eu sempre tive foi usar filmes, né, e livros, mas muito filmes, né, na docência. E isso, quando depois, já aposentado da Federal de Juiz de Fora, onde eu trabalhei 20 anos na Faculdade de Educação, né, eu trabalhei uns anos na pós-graduação da Estácio, na educação, né? E ali eu encontrei um grupo que teve uma receptividade muito grande, né, da gente passar filmes. Eu estava trabalhando já na área de tecnologias educacionais, né? Eu com a pegada muito mais formação de professores do que propriamente a tecnologia em si, né? Mas a gente foi passando para os alunos, né? Porque eu acho que é a ideia de uma educação mais humanista, né? A demanda dos alunos ali em teses e dissertações, tanto em mestrado quanto em doutorado, às vezes era muito prática, né? Como é que eu, usando o Facebook, eu vou fazer a aula de história ficar dinâmica? Como usar o game para isso? TikTok, né? O game TikTok. E aí a gente tirava um pouco o tapete, né, de dar uma resposta tão prática, e às vezes falava assim, vamos assistir Metrópolis, vamos assistir Matrix, vamos ver 2001, Odisseia no Espaço, vamos ler o Frankenstein de Mary Shelley, né? E isso, né, mudava muito a percepção dos alunos, né, de tecnologia, de docência, né? Eu acho que esse atravessamento que vem desde a Escola Senador Correia, né, de utilizar a arte, a ficção, a literatura, o cinema, né? Eu acho que nesses últimos anos a gente pegou muito esse viés, né, da ficção científica, de filmes e livros ligados à ficção científica, né, para, a partir dele, ampliar um questionamento, né, uma visão de mundo, né? E o que no Frankenstein te atraiu para você escrever o livro, artigos sobre isso, dar palestras? Tá. Frankenstein me atrai muito, né? Eu vou repetir uma frase que eu falo muito, né, que eu adoro, que é do Ítalo Calvino, quando ele, num livro dele chamado Por que Ler os Clássicos, ele fala que um clássico é aquele livro que nunca deixa de dizer o que tem a dizer. Então, Frankenstein de Mary Shelley é fantástico, é um livro escrito há um pouco mais de 200 anos, foi escrito por uma jovem de 19 anos,
Mary Shelley tinha 19 anos quando escreveu esse clássico, que é o Frankenstein. E o Frankenstein, ele me chama muita atenção porque ele faz um deslocamento, quando a gente conhece a obra original, de um Frankenstein que colou no nosso imaginário, que é um Frankenstein que a gente pensa no ator Boris Karloff, né? Assim como vários outros personagens também, né? Isso. Cola mesmo no subconsciente aí, é o que você acha. É aquela ideia da criatura que é um monstro, ele é mau, ele afoga a criancinha no lago, né? E o livro é uma outra coisa, né? Quem é o vilão do livro, no fundo, é o cientista, o Victor Frankenstein. A criatura não é o Frankenstein. Quem é Frankenstein é o criador, né? O cientista, o Victor Frankenstein. A criatura não é nomeada, né? Mas no livro a criatura tem voz. No filme, a criatura não tem voz, né? Eu estava revendo o filme, a criatura o Boris Karloff, ele só faz grunhidos, ele não fala uma palavra. E no livro, né, tem um processo que a criatura conta, né, como ela se instruiu, como ela aprendeu a falar, a ler, né, que é uma coisa meio extraordinária de uma autoeducação, mas a criatura tem um pensamento articulado, uma capacidade de argumentação, né? E eu acho que é o que me pega assim, no livro, né? É ela, sei lá, num livro de umas 230 páginas, sei lá, né? Mais de 50 é a criatura contando a sua história. A criatura tem voz, né? Uma coisa que a gente até falava outro dia, né? Como, por exemplo, nos contos de fada, a bruxa nunca tem voz, né? No Moby Dick, a baleia não tem voz. A gente, né, só ouve um lado da história, né? Não tem a versão do estranho, talvez. Exatamente. O monstro dar a sua versão, né? E aí eu fui me interessando muito. Hoje me interessa muito esse tema. O que é um monstro, né? O que o monstro está nos mostrando? O que o monstro nos diz? Como nós precisamos de monstros para, por oposição, construir nossa identidade. O que é humano, né? Agora mesmo, por exemplo, eu acho que Frankenstein está vivo quando um estádio na Espanha grita para um jogador macaco, né? No caso mono, né? Macaco, ou seja, está chamando aquela pessoa de não pessoa, né? Está chamando o Vini Júnior, né? Tipo, ó, você não é gente, você é macaco, né? Esse estranhamento, essa monstruosização do outro me encanta, né, no Frankenstein, e me encanta como a Mary Shelley, com 19 anos, né, ela fez uma coisa tão rara, que é da voz e da empatia ao monstro. Não sei o que tem de ver, mas foi meio tipo um desafio, né? Foi. A história contada, pelo menos, é essa, né? Essa. Ela conta isso no prefácio da 3ª edição. E olha que interessante, só no prefácio da 3ª edição que sai o nome dela como autora. As 2 primeiras edições não tinham o nome da autora. E como o marido dela, que era um poeta famoso, Percy Shelley, fez o prefácio, se especulava, se tinha certeza que aquela história era do Percy Shelley, né? E aí ela conta isso, né? Eles estavam passando um verão no Lago Genebra, na casa do Lord Byron, que era outro poeta, né? E ali resolvem fazer uma brincadeira de fazer contos de fantasma, né? E esses 2 grandes literatos, grandes poetas, que eram Percy Shelley e Lord Byron, o que eles escreveram, a gente nem sabe o que foi, né? E o livro dessa mocinha ficou famoso. Muito interessante, né? Virou um mito. Né? E ela tem essa frase que eu adoro, né? Nesse prefácio.
como eu, tão jovem, pude conceber e desenvolver uma história tão medonha. Ela tem essa ela se consciência assusta disso, né? com o que ela fez. Né? E ela conta que foi a partir de um pesadelo. Ela não conseguia começar a escrever a história. Uma noite ela tem um pesadelo, ela vê uma criatura abrindo os olhos, o cientista correndo, que é exatamente uma cena que ela vai botar no livro, né? O despertar da criatura. Ela anteviu num pesadelo. Né? Mas o que eu gosto é muito isso, né? É a atualidade que esse livro nos envia essas questões, né? E esse livro sobre o Frankenstein que vocês lançaram, você... Aí fala um pouquinho... É um livro de um grupo de pesquisa da PUC, minha colega Gisele, né, com quem eu já tinha trabalhado. O grupo de pesquisa dela, né, na educação da PUC, com alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, a gente passou um ano, inclusive muito na pandemia, né, vendo filmes, discutindo livros. E aí deu a ideia de fazer um livro sobre esses livros e filmes, né, que foi esse livro que nós lançamos, né, onde eu escrevi sobre Frankenstein, o livro, né, e aí outros escreveram sobre o filme 2001, o filme Metrópolis, o livro Fahrenheit. Né? Mas no livro você fala desse paralelo entre o livro real e o personagem que cola na nossa cabeça por causa dos filmes? Eu começo com isso. Você já começa com essa ideia? Eu começo dizendo que o livro Frankenstein, todo ano, causava uma imensa surpresa nos meus alunos que tomavam contato com ele. Né? Tipo, professor, isso é completamente diferente da ideia que eu tinha do Frankenstein. Essa história, né? do cinema é impressionante, né? Você está falando da força do cinema, né? Cinema americano, muito, né, financeiramente muito poderoso, então economicamente eles chegam com muita força e, na verdade, determinam como vai ser os costumes e os hábitos das pessoas. E eu me lembro no começo dos anos 80, ele está falando dos anos 80, eu fui com um amigo, com o Ricardo Paranhos, eu estava em Brasília e ele falou, cara, vai passar hoje um filme na Embaixada Soviética. E é um filme que você tem que ver. Eu falei, pô, mas o filme é sobre a Segunda Guerra Mundial. E aquele filme, para mim, foi um marco. Porque o filme é um filme do ponto de vista soviético, claro, chapa branca lá para os soviéticos, mas eu me lembro que o filme começava, era uma coisa mais ou menos assim, morreram 25 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. 17 milhões eram soviéticos. Eu me lembro que era 75% das pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial eram soviéticos. Era um troço assim tão louco esse pensamento, sabe? E pra gente, os Estados Unidos é quem ganha a guerra, né? Pode até ser que ele tenha sido, né, fundamental, mas na verdade quem chega ao poder e quem destrona o poder central da Alemanha são os soviéticos, quem derrotou o nazismo. Foram os soviéticos, que eles chegam a Berlim. Concretamente é isso que acontece, né? E o cinema americano, Hollywood, consegue botar na cabeça das pessoas que a guerra acaba no dia D. Exatamente. Entendeu? É tão curioso esse paralelo, né? Esse filme soviético não menciona a guerra do Oeste, entendeu? Ele não menciona, ele só menciona o momento. O que acontece? Quem é que domina realmente a Alemanha? Quem é que chega lá e destrona, entendeu? O partido nazista. Eu acho tão curioso isso, sabe? É um momento assim que eu falei, caramba, cara, realmente, entendeu? A partir dali eu comecei até a ter uma visão, como é que o poder do cinema de criar esses personagens mesmo, que na verdade não existem na nossa cabeça, né? E por falar em personagens que não existem, tentando aproveitar esse gancho, um outro estudo seu muito
não sei se atual é a palavra certa, mas você tem estudado muito os mitos e as metáforas, Sim. né? Aí queria fazer a mesma pergunta, assim, da onde surgiu esse interesse, né? E o que você acha, o que te instiga tanto aí nos mitos e nas metáforas? Tá. Eles vêm, para mim, muito dessa pegada ligada a essas obras, né? E uma outra coisa que aí é um atravessamento filosófico que em algum momento da minha vida eu encontrei, e eu vou lembrar aqui, quando eu fazia mestrado nos anos 80, né? Na Fundação Getúlio Vargas, tinha o IESAI, que era um instituto de educação pequeno, ali no anexo daquele prédio Isso. grande da Fundação Getúlio Vargas, né? E essa ideia das aí eu vou encontrar uma figura que não foi meu professor, mas que apresentou uma coisa que me marcou muito, que foi José Américo Peçanha, né? Ele foi o organizador da coleção Os Pensadores, da Abril, era um filósofo, morreu jovem, assim, né, muito cedo, é uma perda, né, para a filosofia brasileira. Ele foi secretário, junto com Marilena Chauí, no governo da Erundina, né, Prefeitura de São Paulo. Ele estava ali na Secretaria de Cultura com a Marilena Chauí, né? E aí eu comecei a estudar a teoria da argumentação, né, que é uma tradição que vem da retórica, que ficou com um filme muito queimado na tradição filosófica, a ideia da retórica. Parece que retórica é você ensinar a pessoa a falar um blá, 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 um discurso rebuscado, muitas vezes para iludir, demagógico. E não, a retórica era um lugar de saber na Grécia, em Roma, né? Muito forte na educação, né? Porque esse falar bem da retórica não é um falar bem enquanto expressões rebuscadas ou lugares comuns num discurso, mas é um bem argumentar bem. E um dos recursos que a gente usa o tempo inteiro e nem se dá conta são metáforas que a gente utiliza, né? A gente fala metáforas, por exemplo, se você diz assim, esse seu artigo aqui é profundo, né? A gente fala é profundo e naturaliza que o profundo é um elogio e não se dá conta que o profundo é uma coisa metafórica, né? Eu gosto se você falar que meu artigo é profundo. Se você disser que ele é raso, eu não vou gostar. Mas no mundo físico, ser raso ou profundo não tem essa valoração. Ou seja, como a gente naturaliza metáforas que no mundo físico, né, não tem esse valor de um juízo de valor de ser bom ou ruim, né? Ou seja, a nossa vida, né, nosso discurso é todo atravessado por metáforas, né? E eu me interesso muito, né, por essas metáforas que têm esse sentido conceitual, esse sentido fundamental. Por exemplo, uma metáfora que eu já explorei muito e até passando o filme, O Nome da Rosa, né? A gente vai se lembrar que no Nome da Rosa, a biblioteca era chamada de o labirinto, né? O labirinto é uma metáfora riquíssima, né? Como se usa, né, uma estrutura labiríntica numa argumentação, né? Poucas pessoas têm acesso, né? É. Às
Por exemplo, ali, labirinto. né? Isso, você pode se perder. Pode se perder se você não for bem guiado. Exatamente. Outro dia me falaram que a sua cabeça era um elogio, tá? Sente o drama. A sua cabeça, a partir de um texto que eu publiquei, a sua cabeça é um labirinto. Eu pensei, caraca, que merda, né? Não sei, mas vou me perder aí. Pode ser um labirinto fechado, um labirinto aberto, pode se perder, tem riscos, né? O nome da Rosa, né? Humberto Eco trabalha fortemente com essa metáfora do labirinto, que é uma metáfora que eu adoro, né? Ela é muito rica. Né? E ali tem várias metáforas que estão acopladas a essa ideia. A próprio o ator, que é o Sean Connery, né? Ele tem um óculos, ele tem uma lente. Só ele tem. Só ele tem. Né? Aí ele joga, né? O venerável Jorge, que é o monge bem conservador, que mata os outros para não ver o livro, né? Ele é cego, né? É uma cegueira metafórica, mais do que ele ser cego fisicamente, né? É uma cegueira do dogmatismo. Ele não quer ver a ideia nova. Já o outro está com uma lente para ver adiante, né? Então, todas as metáforas que estão ligadas... Rapaz, eu nunca tinha prestado atenção que essa questão da cegueira do abade lá, do Jorge, do venerado, né? Nunca tinha prestado atenção nisso, mas é curioso mesmo, é cego. O Humberto Eco, ele faz uma homenagem, até usando o vilão, ao Jorge Luiz Borges, né? Que ele tinha uma admiração enorme pelo escritor, o Borges, né? E o Borges fica cego, né? E ele se torna diretor da Biblioteca Nacional da Argentina em 1956, quando ele tem uma frase muito interessante que ele fala: que ironia a vida me dá. Agora que eu recebo 600 mil livros, eu estou com a escuridão total. Né? Aí ele chama o vilão de Jorge como uma homenagem, né, ao Jorge Luiz Borges. Ou seja, está cheio ali, né, das coisas metafóricas. O que eu acho muito interessante é essa ideia, né, que os mitos e as metáforas não existem. Não existem como materialidade, né? Não são coisas. Né? Um mito não é uma coisa tangível, né? Mas é uma coisa ficcional que tem uma ação sobre a realidade física fortíssima. Né? Outro dia eu li uma frase, era no Thomas Mann, que ele falava assim: como podemos dizer que não é real aquilo que causa efeitos tão fortes na realidade? Né? Então, eu acho tão interessante isso, o mito ser uma coisa que não existe como coisa, né? Mas como ele baliza a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo, né? Como ele tem uma força material sendo uma coisa imaterial, né? Eu acho um mito assim, fascinante, né? Esses mitos, Prometeu, a Mary Shelley fez um mito que é o Frankenstein, eu adoro o mito de Fausto, né? Ou seja, aí me interessou muito, né, estudar os mitos, né? Eu estou querendo chamar um intervalo aqui para eu ficar pensando, entendeu? Eu também vou ficar refletindo aqui, porque... Vou te contar, já vou ter que assistir novamente O Nome da Rosa, entendeu? Para começar, entendeu? E pegar as coisas de Borges lá também para dar uma lida também, porque tá muito atrás que eu já li. Porque o labirinto, ele pode fazer uma trama, né? E hoje o conhecimento, né? Cada vez mais a gente recorre a metáforas da multiplicidade para falar do conhecimento. Vê como é que se naturalizou no nosso discurso falar rede, falar teia. Rede, não só a gente fala rede, um pensamento em rede, como a gente fala em inglês net. Claro. Né? Net é a rede, teia é o web.
O www da internet é uma teia, é a grande teia mundial. Ou seja, como as coisas que são trançadas, né, essa metáfora desbancou uma metáfora que é histórica, que é cartesiana, que é linear. O Descartes, no discurso do método, ele fala que o pensamento é como uma corrente encadeada. Se a gente perder um elo, perde tudo. Hoje a gente tem uma outra concepção, né, de complexidade, de trama para o conhecimento. Você pode esgarçar um fio, mas você não perde o tecido, né? Cada vez mais a gente pensa e o mundo se apresenta para a gente, né? Ou seja, a metáfora fundamental, né, que traduz muito mais uma ideia do conhecimento hoje, é a rede, é a teia, do que é a corrente, né? Essa questão que você falou do labirinto me lembra muito uma coisa que eu aprendi com uma professora que eu tive na Faculdade de Direção Teatral da FRJ, que foi das melhores professoras que eu tive na vida, a Carmen Gadelha, que ela ensinou o conceito da mônada, né, do Leibniz, que era uma coisa que eu queria falar da estética barroca do ciberespaço, dessa questão de você ter 1000 abas abertas. Isso era quando a internet estava meio começando, né? E ela chegou com essa história da mônada, né? Que é... se puder explicar um pouquinho. Não mas era isso, era uma questão que não tem a ver com o labirinto, mas era uma imagem de várias... Como se fosse um quebra-cabeça, não no sentido da montagem, mas de muitas coisas ao mesmo tempo. Lembro que foi muito bem... O labirinto do Nome da Rosa tem uma coisa que eu achava muito legal também na biblioteca, que a construção lembrava um pouco as pinturas do Ash, né? Que você sobe uma escada, desce a escada, sobe a escada, desce... Você nunca está em lugar nenhum, exatamente, né? São pontos de vista. Você sobe, desce, aí você chega num lugar que tem uma janela, como se fosse uma janela para algum lugar. Mas, na verdade, tem outra escada que você tem que subir ou tem que descer, subir e descer. Que é meio Ash, aquela maluquice que, né? Eu acho que o Humberto Eco está jogando, né? E o Humberto Eco é muito generoso. Que engraçado, o Humberto Eco, às vezes ele tem um jeito meio... não é arrogante, mas ele sabia do valor dele, né? Mas ele é muito generoso em livros, em contar como ele escreveu o livro deles. Né? Ele tem o Nome da Rosa, mas ele tem um livro fininho, que é o pós-escrito ao Nome da Rosa, que ele conta o processo de criação do Nome da Rosa. Ele tem um outro livro que é Confissões de um Jovem Romancista, que ele conta também como ele escreveu. Eu acho isso fascinante, né? Perceber, né, a intenção, né? E aí é muito claro, né, como ele bota aí o labirinto como uma grande metáfora, né, com esses caminhos, o risco de se perder no conhecimento. Tem um detalhe que é muito interessante também naquele scriptorium onde estão os monges copistas escrevendo, e aí tem uma porta que seria a entrada para onde estão os livros. Não sei se vocês vão lembrar, né? Essa porta só abria por dentro. Por um lado. Só o lado do bibliotecário, né? Mesmo aqueles monges, eles não podiam entrar ali, como quem dizendo, o conhecimento, que é uma metáfora do conhecimento medieval da igreja, né? Esse conhecimento aqui tem dono, tem um guardião que diz, né, quem pode entrar, o que pode ler, né? Essa história... seja, é muito rico, né? Muito. De metáforas. Né? Essa coisa do domínio do conhecimento é impressionante, né? Essa coisa do médico que a caligrafia é ruim, né? A caligrafia de médico é muito ruim. Não é. É uma forma de deter o conhecimento, né? Sim. Na verdade, poder, né? Só os iniciados conseguirão traduzir aquilo ali. Sim. Entendeu? Então, o ser humano comum, ele não consegue. E o cara da farmácia, ele aprende, ele já olha ali, isso aqui é uma coisa iniciada, mas o outro colega Verdade. médico conseguiria ler aquilo ali, porque ele é iniciado.
Então, assim, eu não transmito conhecimento além do que deve ser transmitido para outras pessoas. É verdade, né? E se o médico escrever com uma letra de caligrafia, o cara vai dizer, esse médico não deve ser bom, não. Eu Não sabe tô nem escrever conseguindo. que nem médico, né? Escrever que nem conseguindo. Não sabe nem escrever que nem médico, mas é verdade, né? Eu me lembro de uma palestra num congresso de educação que 2 pessoas na minha frente falaram assim, esse cara deve ser muito bom, porque eu não estou entendendo nada que ele está me falando. É muito bom. Tem um jogo de poder, né, nessas coisas. Não. Mas Bom, eu queria fazer uma pergunta, já que estamos chegando ao fim. Pois é. Encerrando, talvez. Fala. Não, eu fiquei pensando, essa aqui não estava no roteirinho das Não, perguntas, pode. não, tá? Então manda ver. Mas pensei, e foi uma pergunta até que a gente fez para o Caio, né, o nosso primeiro entrevistado, que você é educador. Sim. Sim. Então vamos lá. Santo de casa não faz milagre, né? Como é que é, ou como foi, ou como é, educar dentro da sua própria casa? Você lê o Paulo Freire, você dá palestra, você escreve artigo, você orienta professoras, você orienta alunos. E você tem 2 filhos, né? Rita, no caso eu, Fábio, meu irmão, 4 anos mais novo. E essa frase, santo de casa não faz milagre, para mim me vem toda hora na vida, é um lema de vida, assim, né? Eu detesto quando se referem à minha mãe de uma forma, a minha mãe é psicanalista, né? Casada com meu pai até hoje. E às vezes falam, e a sua mãe, que é psicanalista, como se assim, num assunto da vida dela, que ela está vivendo, ela tivesse que entender mais porque ela é psicanalista. Isso sempre me irritou muito, assim, porque não, nesse momento aqui ela é mãe, ela tem todo o saber. Total. Né? Assim, então, assim, essa coisa de santo de casa não faz milagre, acho que ela é uma excelente psicanalista, adoro indicar pacientes, mas assim... depende do lugar que a gente está ocupando na vida, né? Claro. E aí eu te pergunto, você que é um educador, como é educar? Eu acho que é completamente diferente, né? Eu acho que assim, numa escola, você está ali como um profissional, é completamente diferente da implicação, né, familiar, como o pai, ou no caso a mãe, né? É claro que tem uma relação que é educacional, né? Todas essas relações são educacionais, são pedagógicas de alguma maneira, mas é um lugar completamente diferente, né? Eu diria assim eu acho que é mais fácil ser profissional do que ser pai em casa. Porque tem o sentimento, né? Tem o sentimento, tem a coisa... É um outro lugar, é outro vínculo, completamente diferente. Né? Talvez até aquela pergunta que você me fez no começo, né, se estaria realizado, uma coisa assim, né? Tem uma frase famosa do Freud que eu acho que pegou na veia, né? Educar é uma profissão impossível. Educar é uma coisa impossível, né? Nos escapa, né? Como o outro, que leitura o outro está fazendo daquilo. Quantas vezes um professor fala, puxa, mas eu dei tal coisa. Sim, você mostrou tal coisa. Agora, se ele absorveu do jeito que você cada achou leu da sua maneira. Claro. Eu acho que é uma coisa sempre inconclusa, né? Eu não acredito numa escola, numa instituição que diga, né? Chegamos ao ponto final. Isso não existe. É eterna construção. É uma eterna construção. Você sempre, né? Não completa, né? Eu acho que esse adjetivo completo me assusta, né? Algumas coisas que às vezes eu vejo num discurso sobre educação, quando fala assim, perfeito, completo, isso concluído. Me dá um arrepio, né? Uma coisa completa, perfeita, não. É exatamente o oposto do que é o educacional. E nessa dimensão doméstica de casa, eu acho que é outra parada e é mais impossível ainda, né? Meu Deus,
E aí? Obrigada. Eu tô satisfeita. Eu estou muito satisfeito. Estou agora com um dever de casa forte que eu vou ter que fazer aqui. Vai o nome da roda? Eu vou ver o nome da roda, prestar atenção, né? Pô. Rever o Frankenstein. Não, e aí vou usar nas minhas aulas também, né? Ó, gente, Paraná, como vocês É. puderam observar, entendeu? A metáfora do labirinto é fantástica, né? Ele é mesmo. Eu né? adoro É. o labirinto. O labirinto é Meu Deus. fantástico. É. Mas é engraçado isso, porque a cegueira eu nunca tinha tentado para isso. Quando você chamou os óculos, né? O óculo lá que ele usa, aquilo assim, é o cara que busca a ciência, é o cara, esse sim, aquilo ali eu consegui enxergar. Isso aqui sim. É o indivíduo que está buscando a ciência. Ele quer avançar com aquilo ali, né? Exatamente. Até que ele pede pro outro indivíduo fazer uma outra lente para ele explica qual a espessura que deve ter e tal. Então aquilo ali, pô, o cara tá buscando... E o Humberto Eco, eu adorava. A morte do Humberto Eco, eu sinto assim, eu perdi um... Perdi um ente querido. Eu perdi um ente querido. Meu camarada um cara de bar. que me dizia coisa, né? Ele conta ali, ele vai fazer o William de Baskerville, é um franciscano inglês, né? Ou seja, até a linhagem teológica, né? O cara tinha sido discípulo do Roger Bacon, que foi um cara que foi expulso da Sorbonne porque fazia pesquisa com imã. Aquilo era visto meio como bruxaria, né? Parece aqueles monges ali no Nome da Rosa olhando, né, a lente dele, né, como uma coisa assustadora, né? É curioso que você faz quando você falou do o livro que explica como foi escrito o Nome da Rosa. Uma vez eu li uma coisa que eu te confesso que me incomodava. Quer dizer, eu li o Nome da Rosa sei lá quantos anos atrás, né, gente? Mas vamos lá. Que ele tem as citações em latim, né? No meio, aí tem a citação em latim. Aí fala assim, poxa, mas citação em latim não tem tradução. Aí eu vi que o Humberto Eco falou, pô, mas aquilo não é pra ninguém ler, porra, entendeu? Aquilo ali é meramente uma alegoria dentro do livro. Não é pra ninguém ficar lendo. Eu ficava danado Eu também, ficava porra. danado. Eu Cadê falei, a tradução? Cadê a tradução Eu não sei disso latim, aqui? Pô, mas o que isso quer dizer? Ele falou, gente, aquilo não é para ser lido. Não compromete em nada o que eu quero falar, entendeu? Exatamente, é só como se fosse uma alegoria, Porque senão seria uma coisa muito pedante, né? Você botar aquilo esperando que as pessoas leitor saibam latim, meu Deus. Mas Aí. Márcio, adorei. É mesmo. Poxa, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Que bom ter vindo você aqui, entendeu? Poder repartir com a gente seu conhecimento. Muito legal. Muito prazer feliz. Grande. Muito obrigada. Eu tinha falado que meu pai era o máximo. Sua filha também é o máximo. Muito obrigado pela presença. Valeu, adoramos. Obrigado.